Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Hoje nós vamos falar sobre as condições climáticas que estão na pauta do produtor rural. Todos os produtores espalhados pelo país estão de olho no clima, querem saber se a Laninha vai continuar influenciando os trabalhos dentro das lavouras até o outono, se é possível a chegada de um El Ninho e vamos trazer também as informações sobre o clima para a segunda safra de milho. Então, por isso, eu convidei para esse podcast de hoje a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela é mestre em ciências atmosféricas pela Universidade de São Paulo e integra a equipe agro aqui da Climatempo. Nadiara, seja bem-vinda de volta aqui ao podcast AgroTalk. Olá, Ângela. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você, trazer informações aí sobre esse momento de transição no clima e também um momento muito importante do agro, né? Fase de colheita, instalação do milho segunda safra. Vamos falar bastante aí para os produtores. Exatamente, os produtores estão no campo, tem muito produtor esperando, a soja está num ponto, né, para a colheita, outros já iniciaram a colheita, tem outros produtores que já estão de olho, né, de como está esse plantio do milho segunda safra, e esse ponto de atenção agora, com o monitoramento da previsão climática, se tornou essencial para os produtores rurais, né? Os impactos que a gente está observando, principalmente do Laninha, está sendo bem significativo lá na região sul, né? Então eu queria saber de você se essa Laninha ainda vai continuar influenciando os trabalhos no campo até o final de março e a transição aí do verão para o outono, Nadiara. Olha, o fenômeno Laninha, né? Esse fenômeno Laninha que tem chamado muita atenção aí pela persistência, porque já vem atuando desde o segundo semestre de 2020, tudo indica que finalmente ele vai chegar ao fim. Já estamos aí num período de desintensificação do fenômeno, semana a semana os índices vêm enfraquecendo, já estamos numa proximidade aí de neutralidade climática, bem no limite, né, para a influência de Laninha. Tudo indica que vamos ter aí uma neutralidade climática predominando durante essa próxima estação, o outono, então, com uma condição mais neutra. É claro que esse processo de transição ele é muito lento, então a gente ainda deve sentir efeitos aí da Laninha, principalmente no início desse outono. Vamos entrar ainda com umas características mais frias da atmosfera, então é possível ainda termos ondas de frio um pouco mais cedo, um pouco mais intensas no sul do Brasil, devido ainda a esse período prolongado de resfriamento, e as chuvas ainda devem ter oscilações, mas em alguns momentos a gente ainda deve sentir os efeitos da Laninha. Mas pelo menos o fenômeno está indo embora, então, para o Rio Grande do Sul, aí, que sofreu, Rio Grande do Sul, Argentina, né, que foram mais impactados aí pela dura estiagem devido a esse fenômeno. Finalmente a gente deve ter um alívio aí nos próximos meses. Uma boa notícia, porque o Laninha, né, ele é um dos responsáveis pela essa estiagem, né, que a gente observa no Rio Grande do Sul, tem provocado quebras de produtividade no Rio Grande do Sul, na Argentina também, como você comentou, mas por outro lado, o Laninha já favorece essas chuvas mais regulares, né, em boa parte ali do Brasil Central e do Mato Piba. A gente está iniciando o mês de março, Nadiara. Como que fica essa condição para março? Porque a gente viu que em fevereiro teve até uma passagem de frente fria que provocou chuva no Rio Grande do Sul, mas que não reverteu todo o quadro de estiagem. Março ainda a gente pode contar, quem está lá no Rio Grande do Sul pode contar ainda com algumas pancadas de chuva? Olha, pancadas de chuva a gente deve ter, sim. Essas chuvas vêm em alguns momentos, trazem um alívio momentâneo, mas a gente não vê uma situação de reversão do quadro da estiagem. Para reverter a situação, precisariam de chuvas bem regulares, bem homogêneas e com volumes de moderada a forte intensidade. Isso a gente não vê a curto prazo. A tendência, inclusive, para o mês de março é de uma mudança de padrão. A umidade vai voltar a ficar mais concentrada sobre a metade norte do país e vai reduzir um pouco entre o sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Não tem
tem previsão para um grande déficit de chuvas nessas regiões, mas vamos ter ali entre normal ou abaixo da média. Então, no Rio Grande do Sul, a chuva não vai, o mês de março não vai ser completamente seco, mas vamos continuar com essa condição de irregularidade. Então, as lavouras que estão enfrentando aí maior estresse por falta de umidade, calor extremo, ainda vão ter perdas, porque o calor também deve continuar pelo menos até a primeira quinzena do mês de março. Em contrapartida, a metade norte do Brasil deve ter mais umidade. Em alguns momentos, esse excesso de umidade pode impactar as atividades de colheita da soja, né, dos cultivos de verão, mas, por outro lado, tem uma boa garantia aí de umidade para o milho segunda safra. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, interior do Mato Piba com sinais de chuva acima da média para o mês de março. Muito bem. Bem, eu não poderia deixar de te perguntar, porque tem sido, né, essa informação tem circulado pela comunidade que estuda, né, os fenômenos climáticos, e também os modelos internacionais de clima estão indicando um ligeiro aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Então, eu quero saber se isso significa que a gente pode ter aí um possível El Ninho para o segundo semestre de 2023. Será que depois do Laninha vem aí agora um El Ninho, Nadiara? Isso tem chamado bastante atenção, porque é raro a gente ter um término de fenômeno como está acontecendo a Laninha tão cedo no ano, e também uma instalação, né, uma possível instalação de um fenômeno El Ninho também mais cedo. Mas, como você bem falou, grande parte aí da comunidade internacional, né, as projeções, os institutos que monitoram as condições oceânicas, vem indicando uma maior probabilidade para a instalação de um El Ninho a partir da metade do ano. É claro que a gente precisa ainda ter bastante atenção, monitorar, porque a gente sabe que o período de outono é um período que os modelos de previsão oceânicas costumam ser mais voláteis, oscilam mais. Então, a gente pode ainda ter mudanças nesses sinais, né, nessas probabilidades. Mas, pelo menos, o que a gente sabe é que vai ser uma situação diferente do que a gente vem acompanhando. Depois de 3 verões consecutivos sob influência de uma laninha, a tendência agora, pelo menos, outono com neutralidade, e depois a metade do ano entre neutro e possível aquecimento. Então, os padrões devem ser bem diferentes aí para as próximas safras. Esse El Ninho ele tem os efeitos opostos ao Laninha. A gente vai falar sobre os possíveis impactos disso para o agro, mas antes eu queria que você explicasse para a gente quais são os efeitos de um El Ninho clássico no Brasil. Um El Ninho clássico, quando o Oceano Pacífico Equatorial está aquecido de uma forma mais homogênea e intensa, normalmente, né, traz uma mudança na circulação dos ventos, proporcionando uma intensificação dos sistemas meteorológicos mais ao sul da América do Sul. Isso contribui para aumento das chuvas, aumento das tempestades, especialmente primavera, verão com muitas tempestades entre a região sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, e também por ser um evento quente, né, o El Ninho é caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico. Esse aquecimento é transmitido para a atmosfera, então a atmosfera fica mais quente, mais tempestuosa e as temperaturas mais elevadas. Então, temperaturas mais elevadas e mais chuvas para a região sul. No sudeste e no centro-oeste, os efeitos desse fenômeno não são tão marcados, mas uma característica que é muito importante chamar a atenção é que com o El Ninho diminui o risco para encurtamento do período chuvoso, que é algo que a Laninha provoca. Normalmente, a Laninha traz um risco de atraso no retorno das chuvas no início da primavera, traz um risco para corte das chuvas no outono seguinte. O El Ninho, por outro lado, diminui esse risco. Então, normalmente, em período de El Ninho, a chuva retorna no período ideal, o plantio não atrasa no interior do sudeste e do centro-oeste. E para as regiões norte e nordeste, o El Ninho também tem os efeitos opostos da Laninha. Enquanto a gente vem observando aí nesses últimos anos regularidade das chuvas, boa produtividade no Mato Piba, com o El Ninho clássico instalado, aumenta o risco para estiagem. Então, a gente pode ter problemas aí no nordeste, norte do país, com chuvas abaixo da média. Outra região, né, as áreas mais ao norte, do sudeste, do centro-oeste também podem sentir um pouco mais de escassez de chuva. Uma área que os produtores ficam muito preocupados se vier um El Ninho são as áreas produtoras de café conilon do Espírito Santo, porque normalmente o El Ninho também provoca uma irregularidade maior sobre essas áreas. Ou seja, tem que estar todo mundo ligado nesse monitoramento do clima aí nesse final de março, essa transição aí de verão para outono, e ficar de olho aí nesse índice para ver se esse El Ninho realmente será possível. Porque se essa mudança
de sinal realmente se confirmar para o segundo semestre de 2023, tudo indica que os padrões de precipitação, então, para essa próxima safra, elas vão ser bem diferentes em relação ao que a gente viu até agora, né? Eu queria falar um pouco sobre os impactos que, se a gente tiver esse possível El Niño, pode acarretar aí para o agro brasileiro. O que a gente tem de possíveis impactos? Como você bem falou, né, um possível El Niño deve trazer aí uma melhoria para o sul do Brasil depois desse período prolongado de estiagem. Inclusive, tenho falado com produtores do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul especialmente, né, que sentiam mais os efeitos do fenômeno Laninha, e eles falam que só um El Niño mesmo para reverter principalmente a situação dos reservatórios, os rios, né, que estão muito baixos, tem rios secando por conta da estiagem. Então, um El Niño traz mais chuvas, um risco aí para se ele se instalar já a partir do metade do ano, o inverno mais úmido, próxima primavera mais tempestuosa, então chuvas acima da média podem recuperar aí os reservatórios, mas é claro que a gente pode ter problemas também, né? O excesso de chuva, um inverno mais úmido, uma primavera mais chuvosa, mais tempestuosa, pode prejudicar tanto a fase de colheita dos cultivos de inverno, né? O trigo, e também a instalação aí das culturas de verão. Normalmente o El Niño está associado a enchentes, né, muitos transtornos também para o sul do Brasil, especialmente para o Rio Grande do Sul. Então a gente pode ter fortes impactos também nessa situação. Mas por outro lado, o El Niño também, por ser um evento quente, diminui o risco de frio extremo durante o inverno. Então, o período de transição deve ocorrer justamente durante a estação fria, então a gente pode ter ainda um início do inverno mais frio, mas se o El Niño se instalar, diminui aquele risco de frio extremo, principalmente aí da metade do inverno para frente, e diminui também o risco de frio tardio na primavera no sul do Brasil. Mesma condição para o sudeste e centro-oeste, diminui bastante aí o risco para extremos de frio durante o período ali final inverno, início da primavera. Ou seja, aquelas cenas que a gente viu no inverno passado, né, pelas áreas de serra do Rio Grande do Sul, até nas estradas, isso vai diminuir bastante se concretizar esse sinal de El Niño. Muito bem colocado, né? Nesses últimos anos a gente tem observado esses efeitos muito fortes aí do resfriamento do Oceano Pacífico, principalmente nas temperaturas. 2021 tivemos aquelas fortes ondas de frio durante o mês de julho que impactaram muito cana-de-açúcar, muito café, né? Várias culturas sobre o centro-sul do país. Aconteceu num período ali de enfraquecimento da laninha, um período um pouco mais neutro, mas ainda com viés frio, que proporcionou a entrada de ondas de frio bastante intensas sobre o centro-sul do país. E nesse último ano a gente teve aí ondas de frio acontecendo até o mês de novembro, né? Tivemos geada no sul do Brasil, até um evento de neve no início de novembro, algo muito atípico para a época do ano. Tudo isso, então, associado também ao resfriamento aí do Oceano Pacífico Equatorial. E agora, claro, se o sinal se inverter, tivermos um aquecimento, diminui bastante o risco para que isso aconteça. E para São Paulo e para Mato Grosso do Sul, a gente pode pensar em algo relacionado ao aumento da chuva e do calor entre a primavera e o verão? Sim, essas regiões, né, que estão numa área de transição aí, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que estão mais próximas ao sul do Brasil, também podem ter os efeitos um pouco mais sentidos quanto ao El Niño, principalmente áreas mais ao sul desses dois estados devem ter um aumento da precipitação e também o calor aí deve aumentar, na verdade, em grande parte do interior do Brasil. Isso a gente deve sentir mais lá para frente. Esse período de transição demora um pouco, a atmosfera até ficar mais aquecida, então o próximo verão, se a gente tiver a instalação aí desse evento quente, a gente deve ter aí o próximo verão mais quente. Nesse ano a gente vem reclamando muito, né, que não esquentou, as temperaturas estão bem mais amenas, isso tem sido bom para o setor elétrico, temperaturas mais amenas entre o sudeste e o centro-oeste. O próximo verão, com possível El Niño, deve ser bem diferente, bem mais quente aí no interior do Brasil. E a pergunta, né, Nadiara, que vale 1 milhão aqui nesse podcast é o seguinte, né? Olhando para a segunda safra de milho, a gente sabe que já tem muita dessa área da segunda safra sendo plantada em várias localidades brasileiras, Mato Grosso do Sul, Paraná. E aí o produtor
que está plantando agora já quer saber e quer ter um planejamento para essa segunda safra de milho, olhando lá na frente. E diferente do Laninha, né, que normalmente provoca esse encurtamento que você disse do período chuvoso, o El Ninho já vai diminuir esse risco para o atraso do retorno das chuvas sobre o interior do Brasil, lá no início da primavera. Você comentou aqui com a gente. E aí a gente tem dois lados. Um que ele beneficia o plantio de grãos no período ideal e reduz o risco de corte das chuvas mais cedo no outono seguinte, né? Beneficiando, então, a segunda safra de milho. Olhando para o mapa do Brasil, a gente pode, então, dizer o que para essa segunda safra de milho? Quais são os seus prognósticos, né? De muita chuva para algum lugar do país? Como que fica lá? Vamos começar fazendo um corte ali naquela região norte do país que pega Amazonas, Pará, pega boa parte ali do Maranhão, parte do Mato Piba. Bom, esse outono, no momento atual, a gente deve ter aí uma estação ainda mais úmida entre o Nordeste e Norte do país. A gente ainda entra com viés aí mais frio, né? Ainda com alguns sinais da Laninha. A zona de convergência intertropical, que é um fenômeno comum nessa época do ano, que costuma intensificar as chuvas na faixa norte do país, está bastante atuante. Então, são esperadas chuvas acima da média em grande parte do norte, pegando ali principalmente Maranhão, Piauí, também com chuvas, o Ceará também, né, na faixa norte do Nordeste, regiões que devem receber altos volumes de água, muito acima da média, e isso inclui também áreas do interior nordestino. Bahia deve voltar a ter mais umidade. Bahia não deve ter um viés positivo tão acentuado como o Maranhão, Piauí, mas deve também ter chuvas acima da média. Então, grande parte do interior nordestino e norte do país, a fronteira agrícola do Mato Piba, ainda deve ter boas condições de umidade aí ao longo do outono. O problema vai ser mesmo o excesso de umidade em alguns momentos, que pode impactar as atividades no campo. E para o sul do Brasil, assim, com relação à previsão do milho segunda safra, nessa região, o que a gente pode esperar? Bom, principalmente o Paraná, né, que planta mais o milho segunda safra, eles têm uma janela um pouco menor para plantio por conta do risco, para evitar o risco de pegar frio lá na frente, né, na fase final de desenvolvimento. Então, eles precisam acelerar o plantio à medida que colhem a soja. Nós temos um problema agora porque choveu muito nesta segunda quinzena de fevereiro, em alguns momentos choveu forte sobre o centro-sul do país, isso tem acarretado atraso na colheita da soja e também na instalação do milho segunda safra. Então, o Paraná tem que correr aí para instalar, porque senão atrasa também e traz um risco aí de pegar frio mais lá na frente. Mas, por enquanto, as chuvas têm garantido boas condições de umidade. Agora tem uma expectativa para redução das chuvas a partir do mês de março, a umidade vai voltar a ficar mais concentrada sobre a metade norte do Brasil, mas a chuva não cessa completamente. Então, as condições ainda são favoráveis, vai ter umidade para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra, e mais lá na frente a gente tem que ficar de olho no risco de frio, porque a gente vai entrar no outono ainda com viés frio aí dessa laninha prolongada, mesmo em neutralidade a gente pode ter temperaturas mais baixas. E justamente esse período de transição neutro com viés frio é o período mais arriscado para a gente ter ondas de frio avançando de forma intensa e de forma continental. Porque quando a laninha está bem instalada, ela faz com que as ondas de frio normalmente desviem, ocorram de forma mais oceânica, mas ela deixa a atmosfera mais fria. Quando a laninha está enfraquecida, normalmente diminui esse risco de desvio, as ondas de frio podem avançar de forma mais continental e ainda a gente pode ter aí um declínio mais acentuado. Então, ficar de olho mais lá para frente do outono, principalmente mês de maio, já tem um risco de declínios bastante acentuados das temperaturas e não se descarta alguns episódios de geada sobre o interior da região sul. Então, para os produtores de milho segunda safra, especialmente aí o Paraná, que é um produtor um pouco maior, ficar de olho aí nas previsões mais estendidas. E ainda falando sobre os efeitos de um possível El Ninho no Brasil, né? Esses impactos mais comuns do El Ninho, ali na região de Mato Grosso do Sul, Goiás, o norte ali e noroeste de São Paulo, centro-norte de Mato Grosso do Sul, nessas áreas, nesse período, né, de um possível El Ninho,
toda essa região ela fica muito quente e úmida. Há algum risco ali para esses produtores? Pensando mais lá para frente, normalmente o El Niño ele não tem efeitos tão marcados, né, quanto a desvios de precipitação. O que ele traz é mais calor para a atmosfera, então a umidade da Amazônia normalmente já começa a se propagar mais cedo, no início da primavera, a chuva retorna aí no decorrer do mês de setembro, já proporcionando o início do plantio de grãos no momento ideal. Agora, com uma atmosfera mais quente, normalmente fica mais tempestuosa. Então, a característica da chuva é um pouco diferente dos períodos de laninha. Normalmente, em períodos de El Niño, a chuva ocorre na forma mais de pancadas, essas chuvas bastante intensas e que ocorrem num período mais curto. Então, dificilmente a gente tem períodos de invernada prolongados em períodos de El Niño, mas a gente tem muitas tempestades, fortes tempestades sobre o interior do Brasil, sudeste e centro-oeste. Então, essas chuvas fortes de verão são mais comuns, né, com alagamentos, são mais comuns em períodos de El Niño, enquanto a Laninha normalmente está associada a esses corredores de umidade mais persistentes, não são registrados, nem sempre são registrados volumes muito expressivos de água, mas o tempo fica mais encoberto, mais úmido em períodos de laninha. Então, a característica da chuva muda sobre essas regiões, mas normalmente sim, vem chuva forte, aquelas pancadas fortes e o tempo fica bem mais abafado. Bem, o jeito então, né, Nadiara, é ficar de olho nas informações aqui da Climatempo, nas condições de monitoramento do clima, porque apesar dessa probabilidade crescente, né, para a instalação de um El Ninho lá no trimestre junho, julho, agosto, essas previsões de longo prazo, a gente sabe que precisa ter uma atenção maior, há muitas incertezas ainda a respeito disso. Os institutos norte-americanos, né, chamam a atenção para a gente poder ficar de olho nessa volatilidade das previsões durante o outono, mas o melhor a se fazer para o produtor rural agora é ficar de olho nessas condições, porque sempre você vai estar aqui, né, atualizando a gente dessa informação que vai ser destaque se ocorrer, não é verdade? Com certeza, está todo mundo aqui agora de olho, porque quando tem esses momentos de transição, a gente tem que acompanhar semana a semana as atualizações mensais, sempre ficar de olho lá na frente. É claro que poderemos ter mudanças aí a longo prazo, principalmente lá pela metade do ano, a gente ainda pode ter algumas mudanças, principalmente nas previsões de distribuição das chuvas. Tudo vai depender do momento que ocorrer a transição para um possível El Niño, e se ocorrer a intensidade, duração, isso ainda é muito cedo para falar, né? Todo mundo está perguntando, é possível falar se vai ser um evento tão intenso ou tão duradouro quanto a Laninha? Isso tudo vai depender aí do momento da instalação. A partir da instalação de um El Niño, a gente consegue ter uma noção melhor da intensidade e duração deste fenômeno. Então, é muito importante realmente ficar de olho aí nas previsões, todas as atualizações para ir acompanhando. Mas tudo indica que realmente a próxima safra, o próximo semestre, vai ter uma característica bem diferente do que a gente acompanhou nesses últimos anos. Nadiara, e para fechar aqui o nosso bate-papo, a gente esteve reunido com o time agro ontem no Conexão Agroclima e a gente trouxe as informações do mês de março, o que vai acontecer no mês de março. Então, o produtor rural que está aqui ouvindo o nosso bate-papo pode ter toda a informação completa da previsão de março lá na live do Conexão Agroclima, está disponível no YouTube da Climatempo. Mas eu queria que você trouxesse para nós aqui alguns destaques importantes que devem chamar a atenção do produtor rural para o mês de março. Bom, o mês de março já é um mês caracterizado aí pela transição do final do verão, entrada do outono. Então, normalmente ele já é marcado pela redução das chuvas. Gradualmente a chuva vai diminuindo no interior do Brasil, principalmente sudeste, partes do centro-oeste, e a umidade da Amazônia começa a se concentrar cada vez mais sobre as regiões norte. Então, a gente deve ter essa redução normal das chuvas, mas tem previsão de bastante umidade ainda sobre a metade norte do Brasil. Então, vai ter chuvas que podem ficar acima da média a partir da metade norte de São Paulo, norte de Mato Grosso do Sul, grande parte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, interior do Mato Piba. Então, em alguns momentos, essa chuva ela pode impactar atividades no campo,
a colheita da soja, a instalação do milho segunda safra, mas o risco para a invernada já diminui bastante, porque é um mês que normalmente as médias climatológicas, as médias de chuva são mais baixas. Então, o risco de invernada é menor, mas a gente pode ter chuvas aí acima da média em alguns momentos, trazendo alguns impactos. A boa notícia é para quem vai instalar aí o milho segunda safra, porque vai ter umidade. A gente não vê um sinal de corte das chuvas para metade norte do Brasil. Então, grande parte do interior do Sudeste e Centro-Oeste com boas condições de umidade para as lavouras de milho segunda safra. O Matopiba é que fica mais em alerta, porque o Matopiba tem algumas áreas que normalmente têm uma média de precipitação bastante elevada, principalmente Tocantins, Maranhão, e essas áreas estão com um sinal de chuvas acima da média bem acentuado. Então, essas áreas podem ter um problema maior com excesso de umidade, tanto para a fase inicial aí de colheita dos cultivos de verão, quanto também para lavouras de algodão. Algumas áreas aí podem ter problemas com excesso de umidade. E nas áreas mais ao sul do Brasil vai acontecer o oposto. As chuvas devem diminuir de forma um pouco mais significativa. Tivemos um janeiro, fevereiro muito chuvosos, né, em algumas áreas entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná. Isso deve mudar em março. A umidade migrando mais para a metade norte do Brasil, as chuvas devem ser mais espaçadas entre o sul, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Dificilmente vai faltar umidade para as lavouras de milho segunda safra, porque essas áreas já estão com o solo bastante encharcado e a chuva não cessa completamente. Ela só vai ocorrer de uma forma um pouco mais espaçada. Então, para março, vai melhorar as condições para a colheita, né, que vem enfrentando atraso em algumas áreas por causa do excesso de umidade. Então, março vai ser melhor para a colheita da soja aí entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E no Rio Grande do Sul, infelizmente, essa notícia de um março um pouco mais irregular, né, com chuvas mais espaçadas, não é boa, porque no Rio Grande do Sul está precisando de chuva, né, para regularização. Então, para o Rio Grande do Sul, por enquanto, não se reverte a situação da estiagem. A gente deve entrar aí no período de outono, início de plantio dos cultivos de inverno, ainda com déficit de umidade em boa parte do estado gaúcho. Ou seja, não são muito boas as notícias para os produtores gaúchos, né? Mas a gente precisa estar olhando e monitorando esse clima para fazer uma ótima, né, e boa gestão aí do planejamento do produtor rural no campo. Bem, eu vejo que a gente vai ter fortes emoções climáticas aí para outono e inverno, ficar de olho nessa período de transição aí, saindo do verão ou entrando no outono, esse enfraquecimento do Laninha que já está se mostrando, e ficar de olho aí para ver se esse El Ninho vai chegar, se vai ser possível a gente encarar um El Ninho depois de uma Laninha. Bem, fortes emoções nos aguardam aí ao longo de 2023. Nadiara, muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui conosco, pelas informações que você trouxe ao produtor rural. Espero que você retorne aqui ainda esse ano para trazer para a gente outras considerações referentes aí ao clima. Eu que agradeço, é sempre muito bacana a gente poder compartilhar e conversar, né, sobre os impactos aí do clima no agro, fazer esse monitoramento e, como você bem falou, os próximos períodos aí vão ser marcados por fortes emoções. Normalmente o outono, o inverno são as estações mais secas, a gente costuma não ter muitas oscilações, mas esse ano vão ser estações marcadas aí por esse período de transição, então a gente vai estar sempre de olho aqui compartilhando essas informações. É isso aí. E muito trabalho para os meteorologistas, né? Porque o outono e inverno, quando a gente pensa assim, acabou aquele período de chuvão, né? Do verão, aquele monitoramento ferrenho, mas aí, se tiver emoções diferentes, o trabalho vai ser dobrado aí com relação ao El Ninho. Bem, obrigada de novo, Nadiara. Retorne aqui outras vezes, você é a nossa convidada, está de portas abertas aqui para voltar quantas vezes for necessário, trazendo para a gente essas informações importantes. Então, até breve. Até mais, combinado. Voltaremos. Tchau. Tchau, tchau.